Imagine isto. Dois corações que um dia bateram juntos podem se romper não por falta de amor, mas por algo muito mais silencioso: a dúvida. O amor verdadeiro pode construir ninhos, erguer pontes e resistir tempestades. Mas, quando a insegurança se instala, o que parecia eterno começa a vacilar. Hoje vou contar uma história que começa como um canto doce entre dois pássaros, mas que termina com uma verdade dura, uma verdade que poderia mudar a forma como você entende o amor, a confiança e sua maneira de se relacionar com quem mais ama. Fique até o final porque descobrirá a moral que tantos ignoram. Que às vezes não perdemos as pessoas porque deixam de nos amar, mas porque exigimos provas que nunca deveriam dar. E quando a dúvida destrói o que o amor construiu, já é tarde demais para voltar atrás. No alto de uma árvore velha, num canto tranquilo da floresta, viviam dois pássaros que pareciam inseparáveis. A árvore era antiga, de galhos fortes e havia resistido tempestades, ventos gelados e verões intensos. Ali, na copa, haviam construído um ninho que era refúgio, lar e testemunho de sua união. O pássaro macho era constante. Desde que o sol despontava no horizonte, lançava-se a buscar os grãos mais doces. Não escolhia qualquer um, buscava aqueles que sabia que ela gostava. E quando retornava, não trazia apenas alimento, trazia um gesto de entrega. Suas asas voltavam cansadas, mas em seus olhos brilhava a satisfação de vê-la sorrir. Cantava canções ao amanhecer, melodias que pareciam acariciar o ar. Seu canto era firme, não para chamar a atenção de outros, mas para lembrar a ela cada dia que seu amor continuava ali. Ele não fazia isso por dever. Fazia porque em seu coração não havia nada maior que sua companheira. A fêmea, por sua vez, olhava-o com ternura, sentia gratidão e muitas vezes se deixava embalar pela segurança que ele transmitia. No entanto, com o passar do tempo, uma semente começou a germinar no fundo de sua mente. Uma semente pequena, quase invisível, mas perigosa. A semente da dúvida. É tão bom comigo, pensava. E se um dia já não for? E se tudo isso mudar? E se seu coração pertence a outro lugar? Não era uma suspeita baseada em fatos. Era apenas um medo, mas um medo que, como as raízes de uma era, se estendia lentamente. Ele continuava atento, amoroso, disposto, mas ela, sem perceber, começou a olhar cada gesto com um filtro diferente. Se ele demorava para retornar, seu coração se agitava. Por que demorou tanto? Onde estava? Se seu canto soava mais suave que de costume, interpretava como desinteresse. Se em algum momento parecia distraído, pensava que talvez já não a amasse igual. A realidade era outra. Ele se esforçava dia após dia para cuidá-la, mas seus atos começavam a ser ofuscados pelo eco de uma insegurança que não era dele, mas dela. E assim, o que havia sido um céu limpo começou a se nublar. Os galhos continuavam fortes, o ninho continuava firme, mas dentro daquele pequeno lar havia um silêncio que antes não existia. Ela não era cruel, não queria machucá-lo. O único que a consumia era aquela sombra invisível que todos em algum momento sentimos. O temor de não ser suficiente, o medo de perder o que mais amamos. E a dúvida, quando se instala, não precisa gritar, basta um sussurro. Um pensamento repetido, uma suspeita sem provas. É suficiente para abalar até o que parecia eterno. A dúvida é como uma brasa pequena. Parece inofensiva, mas se não se apaga pode incendiar tudo ao redor. No coração da fêmea, essa brasa começou a crescer. O que antes eram pensamentos fugazes, agora se transformavam em perguntas constantes. Cada vez que ele chegava com alimento, ela sorria, mas por dentro murmurava: "Faz isso porque me ama ou porque já é costume?" Quando ele cantava, sua mente insistia: "Canta para mim ou canta para alguém mais?" Ele não mudou. Seus atos continuavam sendo os mesmos, mas ela não os recebia com a mesma inocência. Agora havia um filtro invisível que distorcia cada gesto. E então começaram as discussões pequenas. No início, apenas frases curtas que interrompiam a paz de seu ninho. "Não acredito que me ama como antes", dizia ela baixando o olhar. Ele, surpreso, respondia com voz cansada: "Por que diria isso?
Se todos os dias vou longe só para voltar ao seu lado, que mais prova precisa? Mas suas palavras não conseguiam dissipar a sombra. Ao contrário, parecia que cada explicação abria um novo espaço para a desconfiança. Ela não fazia isso com maldade, não queria feri-lo. Era simplesmente o medo disfarçado de perguntas. Esse medo que muitas vezes nos faz exigir demonstrações que o amor por si mesmo já estava entregando em silêncio. As noites se fizeram mais frias, não pelo clima, mas pela distância invisível que crescia entre eles. Ele continuava cantando, continuava trazendo alimento, continuava cuidando do ninho, mas em seus olhos começava a aparecer um cansaço diferente, não físico, mas da alma, o cansaço de amar e não ser acreditado. Uma tarde, enquanto o sol se ocultava, a tensão chegou ao seu ponto mais alto. Ela o olhou fixamente e disse: "Quero saber a verdade. Amanhã, antes do amanhecer, nos encontraremos sob esta árvore. Quem chegar primeiro, esse será o que realmente ama mais o outro." Ele guardou silêncio. Seu coração se apertou não porque duvidasse de si mesmo, mas porque compreendeu que o amor já havia deixado de ser suficiente para ela. Agora precisava de provas, condições, desafios. Com um sorriso suave, aceitou. Se isso é o que a fará sentir-se segura, então farei. Por dentro, no entanto, uma pergunta o golpeava. Por que devia demonstrar mais uma vez algo que já havia demonstrado cada dia? Mas não disse nada, não quis discutir. Ela, por outro lado, voltou ao ninho convencida de que ao amanhecer teria sua resposta definitiva. Enquanto isso, ele ficou no galho olhando como o céu escurecia. O vento soprava, o frio avançava e uma decisão começou a tomar forma em seu coração. Não se tratava de ganhar uma prova, tratava-se de que, por fim, ela deixasse de duvidar. E para isso, ele estava disposto a sacrificar mais do que jamais havia imaginado. A noite caiu sobre a floresta como um manto pesado. A árvore que os abrigava rangia com o vento gelado e as folhas secas eram arrastadas como sussurros de um inverno que apenas começava. A fêmea voou de volta a seu ninho com determinação. Queria dormir cedo, convencida de que ao amanhecer chegaria antes que ele e assim demonstraria quanto o amava. "Ele me verá esperando e entenderá que sou eu quem sente mais", repetia em silêncio, buscando nessas palavras um alívio para sua própria insegurança. Enquanto isso, ele permaneceu no galho. Não se moveu. Olhou o céu e pensou: o que acontecerá se eu adormecer e acordar tarde? O que acontecerá se chegar depois dela e ela acreditar que não me importo? O medo não era de perder a prova, mas de perdê-la. E nesse instante tomou uma decisão. Não dormiria. Ficaria ali toda a noite sob o frio para que quando ela chegasse não houvesse nenhuma dúvida em seu coração. O vento soprava cada vez mais forte. A temperatura descia com rapidez. Suas pequenas penas tentavam resistir, mas o gelo do inverno se infiltrava em seus ossos. Encolheu-se tremendo com os olhos semicerrados. Não buscava conforto, não buscava descanso, só queria estar ali imóvel, esperando que amanhecesse. A floresta inteira parecia dormir, exceto ele. Os grilos calaram. O murmúrio do rio próximo congelou num silêncio estranho, e no meio dessa quietude, o pássaro sussurrou para si mesmo: "Ela saberá quando me vir aqui ao amanhecer, saberá quanto a amo. Não porque precise provar, mas porque quero que nunca mais duvide de mim." As horas passaram lentas, como se o tempo zombasse de sua resistência. Cada minuto era um desafio. Suas asas rígidas se sacudiam apenas com o vento. Suas patas, firmes sobre o galho, começavam a doer pela tensão. A lua avançava brilhante e fria, observando em silêncio sua vigília. Ele pensou nos dias felizes, nos cantos compartilhados, na maneira em que ela o olhava quando ainda não existiam perguntas, e essas lembranças lhe deram força. Ao longe, uma estrela cadente cruzou o céu. O pássaro fechou os olhos por um momento e pediu um desejo simples: que amanhã, quando me vir aqui, nunca volte a duvidar do meu amor. Mas o frio era implacável. A geada se acumulava sobre suas penas, e cada respiração era mais pesada que a anterior. Seus olhos lutavam para permanecer abertos, e seu corpo,
pequeno frente à imensidão do inverno, se agarrava ao galho com o último de suas forças. Enquanto isso, no ninho ela também não conseguia dormir. Dava voltas, abria os olhos, contava estrelas no céu escuro. Devo ir cedo, devo chegar antes que ele, repetia. A dúvida, paradoxalmente, a mantinha acordada. Dois corações, unidos pelo mesmo amor, mas separados pela desconfiança, viviam a mesma noite de lugares distintos. Ele resistindo o frio, ela resistindo à insônia. A floresta aguardava em silêncio, testemunha de uma prova que não era justa, mas que estava prestes a decidir seu destino. E na imobilidade da madrugada, a primeira luz do amanhecer começou a se desenhar no horizonte. O amanhecer se aproximava, mas a noite ainda se agarrava com unhas de gelo à floresta. O pássaro macho continuava ali, no mesmo galho. Com as penas eriçadas pelo frio, cada respiração era um esforço, um lembrete de que estava pagando um preço muito alto por uma prova que nunca devia ter existido. O vento cortava como lâminas invisíveis. Suas asas, antes fortes, agora apenas se moviam com pequenos tremores. As pálpebras pesavam e o cansaço de uma vigília interminável o empurrava a se render. Mas em seu coração havia uma força maior que o cansaço, o amor. Ela deve saber, repetia com a voz interna fraca. Não quero que viva com a dúvida. Não quero que pense que meu amor tem condições. A floresta o rodeava em silêncio. Nem um grilo, nem uma coruja, nem um murmúrio. Era como se todo o entorno reconhecesse o sacrifício que estava ocorrendo naquele pequeno galho. Suas lembranças se aglomeravam. O primeiro dia em que a viu cantar sob a mesma árvore, a primeira vez que compartilharam um grão doce, como se fosse um banquete real, a maneira em que ela apoiava a cabeça em seu ombro ao cair da tarde. Tudo isso o sustentava no meio da tempestade gelada. No entanto, seu corpo começava a falhar. O frio não perdoa, e menos a um corpo tão pequeno. As patas agarradas ao galho começavam a entedormirecer. Cada batida parecia mais lenta, como se o coração quisesse se deter. Podia ir embora, podia voar de volta ao ninho, buscar calor, se aconchegar ao lado dela e esperar juntos o amanhecer. Mas escolheu ficar. Escolheu o sacrifício silencioso que ninguém veria, salvo ela. Se eu for agora, a dúvida seguirá viva em seu coração, pensou. Mas se eu ficar, ainda que doa, ainda que me custe tudo, saberá que nunca deixei de amá-la. A lua começou a se desvanecer no horizonte, cedendo espaço a um azul pálido. As estrelas se apagavam uma a uma, como velas que marcavam o fim da noite. Ele levantou a cabeça apenas um instante e sorriu com ternura. Já falta pouco. Ela virá e verá que estive aqui. O frio implacável o envolvia como uma prisão invisível. Seu corpo exausto se encolheu ainda mais. As asas se fecharam sobre seu peito, buscando um calor que já não existia. Os olhos, cheios de lágrimas geladas, se fecharam pouco a pouco. A última imagem em sua mente foi ela, radiante, com o canto suave que um dia iluminou suas manhãs. Com essa visão, ficou quieto. Já não houve luta, já não houve resistência, só paz. O sol lentamente começou a surgir. A primeira luz dourada acariciou a floresta, iluminando o galho onde ainda permanecia seu pequeno corpo, imóvel, mas firme no lugar onde decidiu ficar. Havia cumprido sua promessa. Ficou toda a noite, não para ganhar, não para demonstrar superioridade, mas para que ela nunca mais duvidasse de seu amor. Esse foi seu sacrifício, entregar sua vida em silêncio, em troca de que seu coração nunca mais conhecesse a insegurança. O amanhecer chegou vestido de um azul tênue, que lentamente se transformava em dourado. A fêmea despertou agitada com o coração acelerado. Havia passado a noite em claro dando voltas pensando na prova que ela mesma havia proposto. Se chegar antes que ele, saberá que o amo mais, disse a si mesma, convencida de que essa seria a resposta. Saiu voando com força, atravessando o ar gelado da manhã. Cada bater de suas asas levava a mistura de ansiedade, medo e esperança. Quando chegou à árvore, a primeira coisa que fez foi olhar o galho onde haviam combinado se encontrar. Mas ele não estava. Seu coração se apertou.
As asas se fizeram mais pesadas. Não veio? Acaso não se importou tanto como pensava? Pousou no galho, tentando se convencer de que talvez chegaria em alguns minutos. Ainda é cedo, sussurrou. Mas o tempo avançava e o vazio no galho parecia gritar uma verdade cruel. As dúvidas se multiplicaram em sua mente. Me mentiu todo este tempo? E se não era eu a razão de seu canto? E se simplesmente se cansou de mim? Uma lágrima deslizou por seu rosto. Ainda assim, entre soluços, disse em voz baixa: Te sigo amando, ainda que não tenha vindo. Foi então que algo a inquietou. Um silêncio estranho, mais denso que de costume, a envolvia. Olhou ao redor, e entre a geada do chão viu uma pequena figura sob a árvore. O ar se deteve em seus pulmões. Voou rapidamente para baixo, com um pressentimento que lhe rasgava o peito, e quando pousou, o viu. Ali estava ele, encolhido sob a neve, com as asas rígidas, os olhos fechados para sempre. O frio o havia vencido. A prova que ela havia pedido o levara ao limite e ele a havia cumprido até o final. Não, não, por favor, não. Seus gritos romperam a calma do amanhecer. Abraçou-o com suas asas, tentando dar calor, como se pudesse devolver a vida. As lágrimas caíam como chuva encharcando suas penas, e então notou. Junto a ele havia uma pequena flor seca, a mesma pétala que ele lhe havia presenteado na primavera. Ao seu lado, uma pena sua cuidadosamente colocada como uma última mensagem. Não estava escrito com palavras, mas dizia tudo. Nunca me fui. Fiquei aqui toda a noite. Não porque tivesse que provar nada, mas porque queria que nunca mais duvidasse de mim. A fêmea rompeu em soluços dilacerantes. Que tola fui. Te pus à prova quando o amor já estava provado desde o primeiro dia. Nunca devia fazer você demonstrar o que já vivia comigo a cada instante. O sol iluminou a cena com uma luz suave, como uma testemunha silenciosa daquele sacrifício. Ela o abraçou com todas as suas forças, sabendo que já era tarde, tarde demais, para reparar o que a dúvida havia destruído. O silêncio da floresta foi testemunha de uma verdade dolorosa. A dúvida havia destruído o que o amor havia construído com paciência e entrega. A fêmea, com o coração feito pedaços, compreendeu algo que muitos só entendemos quando já é tarde demais. O amor verdadeiro não precisa de provas dramáticas, não requer desafios nem condições. Se demonstra no cotidiano, na constância, nesses gestos pequenos que se repetem dia após dia. Mas quando deixamos que a insegurança se instale, buscamos sinais maiores, provas mais ruidosas, demonstrações impossíveis. E ao fazê-lo, passamos por alto a beleza do simples. A presença, a entrega silenciosa, o estar ali mesmo quando não se pede. O sacrifício do pássaro macho não foi um ato de fraqueza, foi a expressão mais pura do amor. Dar sem esperar, ficar mesmo quando dói, entregar mesmo quando ninguém mais vê. Ele não buscava ganhar um desafio nem ser reconhecido como o que mais amava. Seu único desejo era que ela jamais voltasse a duvidar dele. E, no entanto, essa prova custou demais. Custou uma vida. Custou um futuro juntos. Custou um amor que poderia ter continuado florescendo se a confiança tivesse sido mais forte que a insegurança. Quantas vezes fazemos o mesmo em nossos relacionamentos? Quantas vezes exigimos de quem nos ama provas desnecessárias? Quantas vezes desconfiamos do evidente, cegos pelo medo de perder o que já temos? O problema da dúvida é que não se sacia com uma só resposta. Sempre pede mais. Sempre exige outra confirmação, outra demonstração, outro sacrifício, e nesse processo desgasta, consome e termina por destruir o que um dia parecia inquebrantável. O amor verdadeiro não se mede em provas, mas em permanência. Não se mede em palavras grandiosas, mas em atos constantes. Não se mede em grandes gestos ocasionais, mas naquela fidelidade diária que, ainda que pareça comum, é na realidade o milagre mais grande. A fêmea compreendeu entre lágrimas que o amor nunca deveu ser posto à prova, que o que se constrói com confiança se protege com confiança, que a dúvida pode se converter em um inimigo mais letal que o frio, porque esfria não o corpo, mas a alma. E aqui está o ensinamento. Se você tem alguém que dia após dia te escolhe, que permanece ao seu lado, que faz pequenos sacrifícios sem pedir nada em troca,
Não caia na armadilha da desconfiança. Olhe o que já tem diante de si. Agradeça o que já está presente. Valorize quem fica ainda que ninguém mais note. Porque, como nos ensina esta história, às vezes compreendemos o valor de um amor, quando já não resta a quem dizê-lo. E quando isso ocorre, as lágrimas não devolvem o perdido. Só nos lembram o que deixamos escapar. Confie antes de duvidar. Agradeça antes de exigir. Abrace antes de pôr à prova. Porque o que o amor constrói com paciência, a dúvida pode derrubar num instante. Imagine voltar ao início desta história. 2 pássaros, um amor sincero e uma dúvida que não devia existir. Tudo o que construíram com entrega se desmoronou numa só noite, porque o medo falou mais forte que a confiança. E essa é a advertência para nós. A dúvida pode destruir o que o amor edificou durante anos. Um só pensamento mal semeado pode derrubar o que parecia eterno. Por isso, se você tem alguém que já demonstra cada dia que está contigo, não exija provas impossíveis. Valorize o que tem antes que o silêncio e o arrependimento sejam sua única resposta. O pássaro macho ficou toda a noite para que ela nunca mais duvidasse de seu amor. Mas ao amanhecer, já era tarde demais. Essa é a lição que quero que guarde hoje. Confie antes de desconfiar. Ame antes de questionar e agradeça antes de perder. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal Mente Desperta para receber mais reflexões que farão você ver a vida de outra maneira. E conte nos comentários. Alguma vez a dúvida pôs em risco algo que você amava? Sua experiência pode ser a inspiração que alguém mais precisa.